Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá Marília, estamos começando o programa Com a Bola Toda nessa terça-feira, dia que teremos rodada pela Libertadores da América, o Palmeiras entrando em campo daqui a pouquinho contra time argentino. Vamos falar do Brasileirão, que teve a rodada completada ontem, mas principalmente da nossa Bezinha. Tem o caso do julgamento do Alves Celeste, teve 2 jogos sendo realizados ontem e a gente vai atualizar todas essas informações. Ao meu lado, Jorge Luiz, boa noite. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, amigos telespectadores do Canal 4. O julgamento de 2 jogadores do MAC, o volante Breno e o atacante, o volante Micael e o atacante Breno, além do preparador físico Elton Bassi, acabou sendo adiado pelo Tribunal de Justiça Desportiva ontem à tarde em São Paulo. Os 3 representantes do MAC viajaram até a capital paulista, deram a sua versão do ocorrido na confusão contra o Guarulhos, né? Eles foram citados na súmula pela confusão, além de 2 jogadores da equipe adversária, o lateral esquerdo Arthur e o zagueiro Fernando. O MAC foi para o julgamento, além dos 3 atletas, o advogado, o Olavo Nogueira Júnior, também levou as imagens da confusão. Os atletas e o preparador físico foram ouvidos e aí com as imagens, Ronaldo, o TJD entendeu que realmente não houve nenhum tipo de agressão como relatado na súmula, só que o Guarulhos contestou as imagens e a versão dos jogadores do Marília. Não, houve sim agressão e o TJD falou, então tudo bem, vou dar prazo de 1 semana para vocês buscarem essas imagens que provam o contrário, que houve agressão dos jogadores de Marília contra vocês e uma outra versão dessas imagens. Então, por isso que o julgamento acabou adiado. Com isso, tanto o Micael quanto o Breno estão liberados para o jogo dessa sexta-feira contra o Rio Branco no estádio Bento de Abreu. Vão ser julgados somente na outra segunda-feira. Como já cumpriram a suspensão automática, estão liberados e agora esperam o julgamento da próxima segunda-feira, assim como o preparador físico, o Elton Bassi, também está liberado para ficar no campo, né, na área técnica, no jogo desta sexta-feira às 8 da noite em Americana. Além desse fato, a gente vai falar também, Ronaldo, de um outro assunto que me chamou muita atenção, resgatando, né, as súmulas das últimas partidas do MAC, fazendo uma média de público no Bento de Abreu nos últimos anos, Ronaldo. A média até agora de público pagante nesta Bezinha do MAC, em 6 jogos, foi de 764 torcedores. Essa é a média. Sim. A pior nos últimos 8 anos em se tratando de Campeonato Paulista. Mesmo em anos em que o MAC recentemente foi rebaixado, a média de público pagante é maior do que o time atualmente na Bezinha. Terminou líder da primeira fase e está na liderança agora também nessa segunda fase. A gente vai falar sobre esses números também, já que a gente espera que uma torcida, pelo menos de mais de 1.000 pagantes, estejam presentes no jogo dessa sexta-feira contra o Rio Branco. Deixa eu fazer a primeira observação em relação ao julgamento. Eu acho que o TJD deu um passo atrás, Jorge. Se é para ter o julgamento, as imagens estão ali. Aí o outro fala, não, mas não foi só isso. Então me traz a imagem. Não, você não tem a imagem, vou julgar diante do que eu tenho aqui. Então, eu não sei como funcionou, pelo menos a versão do pessoal do MAC, que foi, né, dos jogadores, também membros da comissão técnica que estiveram presentes. O TJD, no caso, optou por essa situação em relação a essas imagens, né, que só o MAC apresentou, o Guarulhos não. Sim. Bom, em relação à torcida, Jorge, já passou da hora da torcida dar uma resposta também, né? Porque exige, cobra, quer, não sei o quê, mas fica no sofá em casa assistindo a TV Marília, não é por aí, né? É claro que a gente gosta de ter audiência, você assistindo os jogos pela TV Marília, mas tem que também dar uma satisfação, porque o time não vive de brisa, muito pelo contrário, tem uma dificuldade financeira muito grande. Além, claro, do time, da comissão técnica, sentir a força desse apoio, porque eu não tenho ainda a certeza, Jorge, depois você pode até me confirmar,
com essas últimas pontuações do MAC, o MAC talvez tenha atingido a melhor pontuação entre todas as equipes. Aproveitamento, eu não fiz as contas, mas acredito Muito que sim. provável. Com o término da primeira fase, a única equipe que tinha melhor aproveitamento era o Paulista. Só que o Paulista, nessa segunda fase, tem 2 vitórias e 1 derrota. O MAC tem 2 vitórias e 1 empate. Então, talvez o MAC esteja, em termos de aproveitamento, frente, mas bem próximo ali. Se não é a primeira, a segunda melhor campanha, com certeza. Tá certo. Bom, a gente vai falar muito disso. Agora eu já quero dar um grande abraço aqui para o Wilson Gino, que está nos acompanhando, o Gesser Rodrigues, o Edmarcos Fernandes, o Valdemir Almeida, meu grande irmão, né? Não é irmão de sangue, mas é irmão do coração, que mora lá em Santo City. Obrigado pela audiência, Valdemir. O Antônio José Faria, outro São Paulino que nos acompanha aqui diariamente, o Matheus da Zan, dando um alô para a gente, obrigado ao Matheus. E mais gente por aí também, né, Jorge? O Guilherme Gonçalves Michele também conosco, o Giovanni Leme, volante da equipe do Assisense, está também com a gente, né? E você citou já o Edmarcos Fernandes, né? Então são esses... O Edmarcos está falando, sempre compartilhando. Obrigado, viu, Edmarcos? O Edmarcos, que eu tive o privilégio de conhecê-lo, Ronaldo, naquele jogo da Associação Dionísio Vaz do futsal, que foi lá no ginásio da Avenida Santo Antônio. Sei. Foi o último jogo, aliás, né? Foi o último programa que eu fiz aqui antes das minhas férias. Bati um papo com ele, ele me pagou uma pipoca. Aliás, Sério? eu paguei uma pipoca a ele e ele me pagou refrigerante. E agora está esperando você, Ronaldo, para fazer essa dobradinha também. Eu quero saber o seguinte, quanto custou a pipoca, Jorge? A pipoca acho que foi 5, pipoca? 5 O pipoca, refrigerante? 2 pipocas. Ele pegou uma para ele e uma para mim. E o refrigerante também ficou 5. Então, Os dois ou um só? não, cada refrigerante era R$5. Daí eu peguei um para mim e paguei um para ele também, né? Assim como ele fez com a pipoca. Então ele está esperando agora essa dobradinha sua lá no Bento de Abreu, tá? Para você pagar um espetinho para ele e ele pagar um saquinho de amendoim. Tá certo, então. Um abraço a ele. Um abraço ao José Roberto. O Leonardo Belo está falando, bom programa, um abraço, obrigado, Leonardo. O Edmarcos Fernandes. A notícia triste do dia no mundo do esporte hoje, Jorge, foi a morte do jornalista Juarez Soares, aos 78 anos. O China, né? O China. Grande China. Ele morreu na Santa Casa de Misericórdia, em São Paulo. O jornalista lutava contra um câncer do reto e a informação de seu falecimento foi confirmada à imprensa junto ao irmão Edgar Soares. Debilitado, ele estava em casa e foi levado às pressas para o hospital. Juarez teve uma parada cardíaca por volta das 13 horas. A família chamou uma ambulância e o jornalista foi reanimado, mas teve uma segunda parada cardíaca 10 minutos depois e não resistiu. O velório vai acontecer amanhã, às 9 horas, e o enterro será realizado às 4 da tarde no cemitério da Consolação, em São Paulo. Ele estava na Rádio Capital desde janeiro desse ano, mas pediu licença nos últimos meses para tratar de uma doença. No entanto, não especificou que se tratava de um câncer. Os companheiros da emissora só foram informados sobre isso posteriormente. Segundo um amigo próximo, o estado de saúde do Juarez piorou muito desde a última vez em que fez o tratamento. Ele ficou muito debilitado e perdeu peso. Está aí, né? Ele deixa 6 filhos, 5 mulheres, aproveitou, hein? Clarissa, Larissa, Melissa, Juliana e Ana Júlia, e um homem, o Alexandre, fruto dos casamentos diferentes. E a mulher Helena de Gramont, também jornalista. Conhecido como China, Juarez nasceu em São José dos Campos no dia 16 de junho de 41. Durante a carreira, cobriu as Copas do Mundo por Globo, Band e SBT. Bom, é uma das grandes bandeiras do jornalismo esportivo, né, Ronaldo? Impressionante. Até mesmo da minha geração, quem que não acompanhou transmissões com o China, né, como comentarista, ao lado do Silvio Luiz como narrador, o Luciano do Vale, o China nos comentários. Realmente é da chamada velha guarda da imprensa esportiva, ainda com bordões, né, com comentários pitorescos que abrilhantavam, né, a transmissão, principalmente quando ela vinha à rádio e não na TV, que não era muito frequente como é hoje, né, as transmissões com imagem também. Realmente uma das grandes bandeiras, e uma pena, né? Uma pena, mas é um dos grandes legados deixado pelo jornalismo esportivo do Juarez Soares, o China, a quem a gente, é claro, faz a nossa homenagem aqui por tudo que representou para o jornalismo esportivo. Ele postou um texto no final do ano, Jorge,
ele gostava muito de usar o seu perfil no Facebook. No dia 6 de janeiro do ano passado, ele relatou um encontro com Cristo, que diz ter tido no fim do ano anterior. A mensagem é encerrada com algo que a divindade teria dito a ele: não se esqueça de mim, eu volto no ano que vem. Que coisa, hein? É isso aí, né? Que a família saiba aí ter a paz necessária. Pois não, Jorge? Bom, Ronaldo, vamos mostrar uma entrevista que eu fiz com o nosso amigo de imprensa, o Guilherme Maia, jornalista aqui mesmo de Marília, trabalhou em vários veículos de comunicação. O Guilherme, que foi contratado pela TV Record para fazer os Jogos Pan-Americanos, vai narrar 5 modalidades: basquete 3x3, beisebol, karatê e uma outra agora que me fugiu a memória, né? O Guilherme bateu um papo com a gente lá no estádio Bento de Abreu, né? Ele já viajou para São Paulo, mas fez questão de deixar uma gravação aqui conosco. Então a gente vai ouvir o nosso companheiro de imprensa, Guilherme Maia, e desejar boa sorte a ele nessa empreitada lá na TV Record, cobrindo o PAN de Lima, no Peru. Boa noite, Guilherme. Para fazer um trabalho no Pan-Americano, boa noite. Fala, Jorjão, boa noite pro Ronaldo, pro pessoal que está acompanhando aí com a bola toda. Poxa, muito legal, cara, muito bom. Primeiro começando o trabalho aqui em Marília, depois indo lá para São Paulo, trabalhei no esporte interativo também lá no Rio de Janeiro, e agora esse convite muito legal para trabalhar numa emissora de tanto respeito, tanto nome, né, tão grande que é a Rede Record, para fazer os Jogos Pan-Americanos, que vão acontecer em Lima, no Peru, e também a International Champions Cup, que já começou torneio de pré-temporada para os clubes europeus e está acontecendo nos Estados Unidos. Inclusive sábado o Rodrigo fez aquele golaço de falta estreando pelo Real Madrid. Essa competição eu vou fazer, já sei que vou narrar Manchester United Milan, jogaço, e também Tottenham Inter de Milão pelo Grupo Record. É o grupo como um todo que vai fazer o trabalho para os Jogos Pan-Americanos, a Record TV, na TV aberta, junto com a Record News. No digital, no site também, 100% do PAN vai ser transmitido, serão 8 canais simultâneos. E também o site, o R7, vai cobrir tudo. Então são muitos profissionais envolvidos nessa cobertura, tanto os que vão para Lima quanto os que vão fazer em São Paulo. E para mim é um orgulho muito grande fazer parte de um projeto como esse. Bom, você vai ficar aqui dos estúdios, né, fazendo as transmissões pela Record. Na verdade, o convite foi feito, né, Guilherme, por conta dessa sua versatilidade com as modalidades, né? Não só o futebol, você já fez no esporte interativo MMA, beisebol, fez futebol americano. Essa versatilidade você acredita que tenha sido decisiva para você ter sido chamado para uma cobertura de Jogos Pan-Americanos que também envolvem tantas modalidades, Guilherme? Ah, com certeza. A gente tem muitos narradores que narram só futebol, né? E eu sempre gostei do esporte em geral, de ser um narrador esportivo, que narra todos os esportes, né? Então, por eu ter narrado vários esportes no esporte interativo, por fazer muito bem o basquete, já que eu faço 5 anos as transmissões do NBB através da internet, as transmissões oficiais do NBB, que surgiu esse convite, porque nos Jogos Pan-Americanos são várias modalidades, né? Mais de 20 modalidades, e então você precisa de narradores capacitados para fazer essas modalidades, né? E esse convite pintou muito por conta disso, com certeza, da versatilidade, por já ter narrado vários esportes que eu não narrei, estou estudando bastante para quando começar o PAN fazer bonito. Os jogos já começam quarta-feira, a abertura oficial acontece na sexta. Meu primeiro jogo que eu narro é sábado, no basquete 3x3. O principal que eu vou narrar vai ser o basquete, por já ter uma experiência grande narrando o NBB, mas vou narrar outras modalidades também, tênis, beisebol, karatê, entre outras, e espero aí que todo mundo acompanhe. Tem meu Instagram, pessoal quiser seguir, eu vou postar sempre lá as transmissões que eu vou estar, @GuilhermeMaia0, Guilherme Maia 0, segue lá, todo dia eu vou postar as transmissões que eu vou estar, o link das transmissões que forem estar no digital, para todo mundo que acompanha com a bola toda se ligar também. Fala um pouquinho da sua carreira, né? Você começou aqui em Marília, na Rádio Itaipu, né? Repórter de campo, e depois passou por outros meios de comunicação da cidade antes de ir para São Paulo, né? Isso, trabalhei aqui em Marília na Rádio Itaipu, trabalhei no jornal, no extinto jornal Correio Marilense também, trabalhei na TV também, no Canal 9, fiz algumas coisas também na TV Marília, no site também, no Marília Gol,
Marília, fiz muita coisa no período que eu fiz a faculdade aqui, né? Na Unimar até os 21 anos. E aí quando eu completei 21 anos, me formei, fui para São Paulo, fiz pós-graduação em jornalismo esportivo e negócio do esporte. Trabalhei em Osasco, na TV Esporte Mais, trabalhei depois no Rio de Janeiro no Esporte Interativo. Voltei para São Paulo, 2 anos que eu estou trabalhando fixo para a Liga Nacional de Basquete, narrando os jogos do NBB, fazendo também outras transmissões. Amanhã, inclusive, eu faço a transmissão de um jogo entre Brasil e Estados Unidos, amistoso preparatório para os Jogos Pan-Americanos pela TV N Sports, que é uma TV também digital. Devo fazer também jogos da Liga Futsal, já fiz alguns também para N Sports. Então, lá em São Paulo, eu acabo fazendo muita coisa, principalmente para esse meio digital, né? Transmissões via streaming, que vem crescendo cada vez mais, e agora a oportunidade de fazer aí na TV e também no digital para a Record. Aí o Guilherme Maia está metido. Antes ele vinha aqui no estúdio, agora já tem que ir lá atrás dele, Sim. dar entrevista. O que está acontecendo, Jorge? Agora está no estrelato, né? Tá. Estrelato. Um grande abraço ao nosso amigo Guilherme Maia, aliás, e desejar muito sucesso para ele nesses Jogos Pan-Americanos, que seja mais uma porta aí para que ele possa seguir carreira, porque está narrando demais mesmo, impressionante, né? Eu conheci o Guilherme como repórter de campo, como jornalista, né? No caso da imprensa escrita. Como narrador, realmente se aperfeiçoou demais e narra demais o NBB. Acompanha algumas partidas e realmente ele está num nível bastante alto, que eu particularmente não imaginava que ele tinha todo esse potencial para narrar. Mas um grande abraço e desejar sucesso. E antes do intervalo, só mandar alguns abraços aqui para o meu amigo corintiano Rafael Arantes, está acompanhando o programa, o Zé Gonçalves, o Namen, o Alain Bandeira está dando boa noite para nós, o Moisés Amarins, lá de São Paulo. Obrigado ao pessoal que nos acompanha aqui via Facebook. Tá certo. Depois do intervalo comercial, essas e outras informações envolvendo também Marília Atlético Clube. Voltamos já. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play, faltou PPA. Alemão Pneus, a loja mais completa de Marília. O maior espaço, oferecendo serviços com profissionais altamente capacitados. O seu carro em boas mãos. Alinhamento, balanceamento, suspensão e muito mais. Alemão Pneus, representante de toda a linha dos pneus FAT. Serviços de qualidade, com preço justo, é aqui. Alemão Pneus, lojas em Marília e Botucatu. Ah, eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continuam o mesmo. Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais. Lancheiro Alimentos, desde 2002, compartilhando valores. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui,
A aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. O que era bom está cada vez melhor. A Elétrica Leate agora também tem louças, metais e acessórios sanitários, além do melhor preço e atendimento técnico. Leate, elétrica e iluminação. Também é Leate Louças e Metais. Venha nos fazer uma visita e realizar o projeto de sua vida. Avenida Sampaio Vidal, 1668 e 1696. Fone 3413-1368, 3316-1223. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda, mandando um abraço aqui para o Vanderlei De Luca, que está nos acompanhando, grande Vanderlei, hein? O Gessé Rodrigues, o Mauro César Belotti. Grande Maurão lá de Chaporã. De Chaporã para o mundo. O Wilson Miranda também nos vendo por aqui, além do Vacaro, que está nos acompanhando. Só mandar um abraço também para o Paulo Roberto Sacatauskas, acho que esse é o sobrenome aqui, bem complicado, mas obrigado, Paulo Roberto, pela audiência, também nos acompanhando via Facebook. Tá certo. Olha, a Rede TV, Jorge, não transmitirá jogos do Corinthians, do Fluminense, do Botafogo e Atlético Mineiro nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Segundo apurou-se, o Dazan não deu opção de escolha para a emissora, um direito previsto em contrato entre as partes. Com isso, o canal terá a transmissão de Independiente da Argentina e Universidade Católica do Equador no dia 25 de julho. Portanto, esse 25 de julho, conhecido mais como depois da manhã, né, Jorge? Sim. E no dia 1º de agosto. Nem mesmo reprise dos duelos envolvendo o brasileiro serão transmitidos. Então tá aí, né, o torcedor corintiano ficando sem transmissão, Jorge? Vai ter pela internet, né? Vai ter via Facebook, aliás, via TV Dazan, né, que chama. É um streaming também, né, que é a transmissão ao vivo pela internet. É o quê, Jorge? Streaming, né, que eles falam, né, transmissão. Eu conheço streaming, agora streaming... Por esse novo canal, que é pago também, não é gratuito. Ele tem uma taxa que você paga para poder acompanhar esses jogos. Nas primeiras fases da Sul-Americana, essa Dazan, ela vendeu os direitos para a TV aberta, para a Rede TV, tanto que alguns jogos passaram na emissora, né? Mas agora está realmente restringindo, até pelo fato de você ter esse conteúdo pago, eles estão restringindo essa TV aberta para que realmente, né, eles acabem arrecadando mais com isso, ainda mais tendo o Corinthians na competição e outros clubes grandes, como você citou, né? No caso o Fluminense e o Atlético Mineiro também. Então acho que é natural que a detentora aí desses direitos de transmissão da Sul-Americana acabe restringindo as transmissões para que ela possa eventualmente ter mais assinantes que consumam esse pacote. Tá certo. Olha, o Palmeiras daqui a pouco, né, às 21h30, hoje, terça-feira, joga lá na Argentina contra o Godoy Cruz. E além de pensar nesse jogo, o time prepara talvez uma nova contratação também do atacante Henrique Dourado. Sim. Né? O atacante está sem jogar há quase 5 meses por conta de uma fratura na perna direita e acabou perdendo espaço no Renan Gianni, da China. Por conta da lesão, a equipe oriental fez contratações e estourou o número de estrangeiros no grupo. Por isso, o ceifador foi oferecido ao Alviverde, que enfrenta uma fase difícil com seus atacantes. E pelo menos o que eu soube, Ronaldo, até via informação de sites, é que o time chinês pagaria todos os salários do atleta, por um período de 6 meses, até o final do ano. Como você disse, né, já excedeu o número de estrangeiros, o Henrique Dourado acabou se machucando, justo na sua estreia, fez um gol e acho que se machucou. E fez um golaço, né? Então ele não vai ser aproveitado nesses 6 meses no campeonato chinês, pelo número excedente de estrangeiros. E para manter em ritmo de jogo, esse empréstimo aconteceria para o Palmeiras com todas as despesas pagas. Você fala, poxa, mas o Palmeiras tem Daverson, Borja, Arthur Cabral como centroavantes, né? Além de outros jogadores que também podem fazer essa função. Mas pelo menos o que se noticiou também hoje à tarde é que o Grêmio estaria interessado em pagar 8 milhões de euros, cerca de 32 milhões de reais,
pelo atacante Arthur Cabral, que é do Verdão, que o Palmeiras o contratou ano passado, fez uma boa temporada pelo Ceará. O Palmeiras o contratou, não está sendo muito utilizado na equipe, mas é jovem jogador, se não me engano, 23 ou 24 anos, e o Palmeiras tem 50% do atleta. Então, se isso acontecer, a vinda do Henrique ela será concretizada, né? Esse empréstimo do Henrique Dourado para o Verdão. Pelo menos é o que eu apurei, talvez outros sites tragam informações diferentes. O Henrique Dourado, Ronaldo, é um atacante que não é de nível de seleção brasileira, mas para o futebol brasileiro é muito importante, porque ele sabe fazer gols, é um dos grandes artilheiros da era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro, desde que ele ficou dessa maneira a partir de 2003. Então, é uma boa contratação, ainda mais vindo nas circunstâncias, com salários pagos até o final do ano. O problema é que se você não conseguir a venda do Arthur Cabral, né, você fica com Daverson, Arthur Cabral, Borja e Henrique Dourado. Né? Só que o Palmeiras quer se desfazer do Borja o quanto antes. Mas é difícil, né, Ronaldo? É difícil, a não ser que abra mão de determinados valores. E pode ser que abra, porque, olha, ele tem que negociar, falta menos de um mês. No dia 17 de agosto, se o Palmeiras não conseguir vender o Borja, ele vai ter que pagar 11 milhões de reais extras ao Atlético Nacional, que consta no contrato entre os dois clubes, que foi feito em 2017. Esse valor é referente aos 30% que ainda pertence ao time colombiano e passarão a ser obrigatoriamente do Alviverde a partir dessa data. Porque quando o Palmeiras fez o negócio, pagou uma boa grana, se não me engano, mais de 40 milhões de reais, se eu não estou enganado. Próximo disso. Pagou pelo atleta, comprou 70% dos direitos econômicos, pensando que, bom, ele vai fazer uma grande temporada no Palmeiras e vai ser vendido por um preço maior, né? Pega os 70% e fica os 30% da negociação com o Atlético Nacional. Como isso não aconteceu, havia mesmo esse acordo no contrato para que, se o Palmeiras eventualmente em 2 anos não vendesse o atleta, teria que obrigatoriamente comprar esses outros 30% do Borja, que estão avaliados aí 11 milhões de reais. Então agora o Palmeiras vive esse dilema, né? Ou vende talvez por um preço abaixo, ou acaba adquirindo o outro percentual do Atlético Nacional. Financeiramente, o Palmeiras... Já levou coco. Não é nem já levou coco, Ronaldo. Assim, tem condições de pagar esses 30%, 11 milhões de reais, é um excelente dinheiro, mas o Palmeiras tem condições de arcar com isso, pensando talvez ainda em recuperar algo próximo do que investiu. Então, acho que não é um grande problema para o Palmeiras, mas sem dúvida acumula-se a um gasto que realmente não vingou nem próximo do que se esperava pelo nível de investimento. Lembrar que o ceifador, né, que está na mira do Palmeiras agora, ele já jogou pelo Palmeiras em 2014 por empréstimo, né, mas não conseguiu se manter. Ele foi o goleador do Palmeiras, se eu não me engano, se ele não foi o artilheiro do campeonato, ele foi o vice. Naquele ano que o Palmeiras quase foi rebaixado de novo. Quase foi rebaixado. Ele era o principal jogador. A jogada do Palmeiras era toca no Henrique Dourado. E ele fez muitos gols com o Verdão, foi o grande responsável para o Palmeiras não ter sido rebaixado naquele ano, né? Depois jogou por vários clubes, Fluminense, né? Foi muito bem também, no Flamengo razoável, né? Jogou fora do país, mas é um atacante fazedor de gols, não é habilidoso, não é de nível de seleção brasileira, mas para o mercado nosso nacional rende muito nos times que atua pela função que faz. É um jogador que é cobrador de pênaltis, erram poucos pênaltis, é um jogador muito interessante sim para o mercado nacional. Tá certo. Pelo lado do Palmeiras ainda, Jorge, o fenômeno que impediu o pouso do Palmeiras lá em Mendonça causou mortes e incêndios por lá, viu? A coisa foi feia, né? O susto vivido pela delegação do Verdão no domingo, quando o voo fretado que saiu de Fortaleza não conseguiu pousar em Mendoza por causa de fortes ventos e precisou arremeter 2 vezes, foi causado por um fenômeno que tem causado destruição na Argentina. O Zonda, como é conhecido, é característico da região e foi responsável por incêndios e pelo menos uma morte nos últimos dias. De acordo com o jornal Clarim, a vítima foi uma mulher de 43 anos que vivia na zona oeste da cidade de Godoy Cruz, que fica na província de Mendoza e é vizinha à cidade do mesmo nome. Ela foi esmagada após uma árvore ser derrubada por ventos de mais de 70 km por hora e cair em cima de sua casa. A ventania também derrubou fios elétricos que causaram falta de luz e incêndios em área de 2.000 hectares, segundo La Nación. Realmente, poderia ter sido mais uma tragédia. Poderia. Né?
Poderia, a gente brinca que o Palmeiras tremeu tanto e tal, mas o caso realmente é sério. Poderia ter sido uma nova tragédia, como aconteceu com a Chapecoense, né? Alguns anos atrás, naquela final da Sul-Americana. Bom, a respeito do jogo, vai pegar o Godoy Cruz da Argentina, não é um clube tão tradicional, né? Não é um dos um dos times de camisa como Boca, River Plate, São Lourenço e tudo mais, mas é um time argentino que joga num campinho acanhado. Acho que o Palmeiras passa, mesmo, mas em se tratando de um clube argentino é sempre perigoso. São equipes que muitas vezes elas não têm muita expressão, até no próprio futebol local, no caso na Argentina, mas dificultam demais. Então, o Palmeiras sabe que vai ter dificuldades para a partida e sabe que não pode perder. Se eventualmente perder, não pode perder por 2 gols de diferença, né? Porque aí complicaria demais a situação. Mas um empate, até mesmo uma vitória, eu acho que não seria nada absurdo o Palmeiras conseguir. Tem muito mais elenco que o Godoy Cruz, mas as circunstâncias do jogo, a pressão de Libertadores, ainda mais que o Palmeiras vive não uma crise, né? Uma sequência de jogos que abalou um pouco a confiança da torcida. Talvez os jogadores também já estejam preocupados, né? Depois da eliminação pelo Internacional, que eu acho absolutamente normal. Eu acho que você não foi eliminado por um time desconhecido qualquer, você foi eliminado pelo Internacional e numa disputa muito acirrada. Não vejo nenhum trauma nisso. E você perdeu para o Ceará no final de semana, um jogo em que o foco era esse duelo de hoje contra o Godoy Cruz pela Libertadores. Palmeiras não ia, dificilmente, simultâneo em 3 competições, iria ficar invicto no Brasileirão por muito tempo. Acho que até aguentou demais essa barra toda, mas não vou dizer que perdeu na hora certa, porque não tem hora certa para perder. Mas, enfim, uma derrota que mantém ainda na primeira colocação, com a mesma pontuação do Santos, e vai ser fatalmente um favorito a conquistar novamente o título do Campeonato Brasileiro. Então, um tropeço aqui, outro ali, qualquer time que foi campeão vai ter, e o Palmeiras não é diferente. Sem dúvida. São Paulo ontem atropelou também a equipe da Chapecoense, assumiu a 5ª posição, e agora o Cuca vai ter dor de cabeça para tirar o Toró do campo, para tirar o Everton, que entrou muito bem também. São Paulo que marcou 3 gols em 11 minutos, né? Ronaldo, o engraçado é que assim, né, um dos substituídos foi o Alexandre Pato, que aliás, muita gente, o Pato agora tem que ficar no banco. É engraçado, porque no primeiro tempo ele jogou muito bem, ele não foi mal, né? Pecou um pouco na finalização, mas participou das jogadas ofensivas do São Paulo, em cruzamentos, em próprias finalizações, mas a bola não entrou. E de repente, né, em 11 minutos do segundo tempo, o São Paulo marcou 3 gols. Também não é algo normal, assim, né? Ainda mais se tratando do São Paulo. Então, obviamente que causou uma euforia muito grande na imprensa, na torcida. Não, agora esses têm que jogar. Não é bem assim. Até porque tem que se levar em consideração o adversário. Você enfrentou a Chapecoense, você não jogou um clássico, você não jogou contra um time da parte de cima na tabela. Então, eu acho que também não é assim, agora tem que mudar tudo. Não é bem assim, até porque o Cuca teve aí um mês de pré-temporada, intertemporada, com a paralisação para a Copa América, para justamente testar essas opções. Então, obviamente, você tem uma formação que talvez você considere titular e você tem as opções para mudar uma maneira de jogar se as coisas não funcionam de um jeito. Então, acho que também não é, agora tem que jogar o Toró e o Everton de qualquer maneira. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que eles são opções, eu acho que precisa maturar um pouco mais. De repente, foi só um jogo, foi só 45 minutos, né? Eu acho que vão precisar de mais oportunidades para realmente comprovar que podem ser titular. Mas aí é um problema bom que o Cuca precisa resolver já para o próximo jogo. No mundo do futebol aí, o Flamengo está perdendo o Vitinho por um período, Jorge. Ele se contundiu no último jogo contra o Corinthians e vai ser operado hoje na Barra da Tijuca, né? Ele se lesionou nesse empate. Vai precisar passar por uma artroscopia, né? O procedimento vai ser realizado pelos médicos Max Ramos e Gustavo Caldeira, do Flamengo, né? E vai perder por um tempo ainda que não tem prazo para retornar. Segundo o médico, o Vitinho sofreu um entorse no joelho esquerdo, fez o exame que diagnosticou estiramento no ligamento colateral medial e uma lesão no menisco radial, que o tratamento é cirúrgico através de uma artroscopia.
deve ser operado ainda hoje, disse o Márcio Tanuri, chefe do departamento médico do Flamengo. O Flamengo tem muitas opções ofensivas, né? Talvez como centroavante só o Gabriel Barbosa, né? O Gabigol. O Vitinho às vezes atuava como centroavante, às vezes até mesmo como atacante de lado no lugar do Bruno Henrique. É um jogador importante, mas eu acho que não é o principal. O Flamengo tem um elenco forte justamente para situações como essas, que naturalmente todo time vai perder atletas por lesão, por cartões. Então eu acho que está na conta. Eu acho que o Flamengo não muda muito com essa ausência do Vitinho. Era mais uma opção de banco, vinha sendo titular nas últimas partidas, mas talvez nem o próprio torcedor do Flamengo o considere grande titular em meio a outros jogadores que vivem uma melhor fase. Só que o Everton Ribeiro está com uma lesão óssea no pé esquerdo e o Arrascaeta com estiramento na coxa. E estão vetados para o jogo do Equador amanhã. Contra a Emelec, isso. Mandar um abraço para o meu amigo Jané, grande Jané, né? O homem do Rio de Janeiro que está nos acompanhando. Obrigado pela audiência. Nós vamos para o intervalo comercial. Na volta o assunto é Marília Atlético Clube. Voltamos já. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho pra você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou! E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou, da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João? Sem esboçar reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continuam o mesmo. Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais. Lancheiro Alimentos, desde 2002, compartilhando valores. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal, indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. O que era bom está cada vez melhor. A Elétrica Leate agora também tem louças, metais e acessórios sanitários, além do melhor preço e atendimento técnico. Leate, elétrica e iluminação. Também é Leate Louças e Metais. Venha nos fazer uma visita e realizar o projeto de sua vida. Avenida Sampaio Vidal, 1668 e 1696. Fone 3413-1368, 3316-1223. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda e ontem na Bezinha tivemos 2 jogos finalizando aí essa terceira rodada, né, Jorge? Tivemos 2-0-0 por sinal, né? Jorge. 2-0-0, uma tarde a gente comentou, foi o empate do Acisense
pelo placar de 0-0, né? Empatou jogando em casa contra o Andradina, aliás, Independente de Limeira, e depois mais à noite tivemos o São José e Flamengo de Guarulhos. E 0-0 também, né? O que deixou a situação do grupo bastante embolada dos dois. Como que ficou do São José, Sim. Jorge? São José, Flamengo e Matonense tem 5 pontos cada um. Ou seja, o confronto entre eles três, todos terminaram empatados e todos somaram uma vitória contra o José Bonifácio. É isso aí mesmo. A tendência é que os 3 times desse grupo avancem, porque o José Bonifácio ainda não pontuou, acho que dificilmente pontuará, e assim como no grupo também onde está o Suzano, que perdeu os 3 jogos, né? São os 2 únicos times nessa segunda fase que ainda não marcaram nenhum ponto. Ficaram 8 de fora, Jorge? 8. Os últimos de cada um dos 6 grupos, mais 2 terceiros colocados. 4 terceiros colocados vão avançar então, além dos 2 6 primeiros. Ainda que não vão conseguir, vamos dizer assim, sim, né? Sim. Tá certo, então. Bom, Marília Atlético Clube, Jorge? Bom, falar do MAC, então, Ronaldo, sobre a questão do julgamento de ontem, que acabou sendo adiado pelo Tribunal de Justiça Desportiva. O MAC teve 3 representantes sendo julgados pela confusão no jogo contra o Guarulhos, aqui no estádio Bento de Abreu, no último dia 12 de junho, na vitória do Marília por 1-0, né? Aquela confusão que originou o pênalti favorável ao MAC, né? Em que, na confusão, por reclamação com a arbitragem, 2 jogadores do Marília foram expulsos, o volante Micael e o atacante Breno, 2 jogadores do Guarulhos, o zagueiro Fernando e o lateral esquerdo Arthur, e também o preparador físico do MAC, o Elton Bassi. Então, o julgamento aconteceu ontem, os 3 representantes do MAC, mais os 2 do time de Guarulhos estiveram presentes lá na federação, no TJD. Os jogadores do Marília foram ouvidos, além do preparador físico. O MAC levou as imagens da confusão e aí apresentou no TJD, mostrou as imagens, não sei de que maneira foi editado, e que as imagens, pelo menos levadas ao conhecimento dos auditores, davam conta de que não houve nenhuma agressão física como relatado pelo árbitro na súmula, né? Acusando os 2 jogadores do MAC, os 2 do Guarulhos e mais o preparador físico. Nas imagens, pelo menos o que a gente tem como versão do Marília, é que houve apenas um empurrão, um empurra daqui, empurra dali, mas não houve nenhuma agressão, só que o Guarulhos contestou essas imagens. Falou, não, houve sim, eles agrediram a gente primeiro e tudo mais, houve sim agressão física, e pelo que a gente apurou, o TJD falou, bom, então, nesse caso, o Guarulhos, então, tem uma semana, ou seja, até a próxima segunda-feira, quando acontece a próxima sessão de julgamentos, tem uma semana para buscar essas imagens, que eles dizem ter situações diferentes, para que apresentem no TJD e relatem o contrário da equipe do Marília, né? Então, os jogadores foram ouvidos, prestaram testemunhos e tudo mais, né? Dizendo que não agrediram ninguém, foi só menos uma troca de empurrões, né? Provocações e tudo mais, mas que não houve agressão, socos e pontapés como citado, e o TJD acabou, então, adiando a decisão desse julgamento para a próxima segunda-feira. Com isso, tanto o atacante Breno, o volante Micael, quanto o preparador físico Elton Bassi estão liberados para o jogo dessa sexta-feira contra o Rio Branco, no estádio Bento de Abreu, às 8 da noite. Não dá para entender, vamos dizer assim, né, o argumento do Guarulhos. Não, houve sim agressão. Bom, eu não estava no estádio, eu estava fora da cidade, não assisti a partida para dizer se houve ou se não houve. Mas, qual o objetivo do MAC querer agredir alguém, vamos dizer assim, do Guarulhos, sendo que o MAC que foi, em tese, né, beneficiado com a penalidade máxima? Quem deveria estar com cabeça quente aí era jogador do Guarulhos, não do Marília. O jogador do Marília recebe, não vou dizer de presente, mas recebe o pênalti e vai agredir o outro para quê? No relato da súmula do árbitro da partida, Ronaldo, ele diz que no momento da marcação do pênalti, porque quem fez o pênalti, quem marcou o pênalti não foi o árbitro, foi o Bandeirinha. O Bandeirinha chamou a responsabilidade e falou, não, eu vi um agarrão no zagueiro Brunão do Marília. Nesse momento, os jogadores do Guarulhos foram todos para cima do Bandeirinha. E só que ali muito próximo, os jogadores do MAC estavam em aquecimento, inclusive o preparador físico, o Elton Bassi. E, segundo o relato da súmula,
no momento em que os jogadores do Guarulhos estavam reclamando com o Bandeira, o Elton teria ofendido os jogadores do Guarulhos. Tipo assim, foi sim, seus não sei o quê, tal, que vocês estão reclamando, foi pênalti sim, e aí começou a confusão, segundo o relato da arbitragem na súmula. Só que nas imagens que o Marília levou para o TJD, não ficou comprovado de que houve a provocação por parte do preparador físico do MAC, né? Só assim já a confusão, né? O tumulto já todo generalizado e aparentemente sem nenhum tipo de agressão física. Então, o relato da súmula diz isso. Então, por isso que o Guarulhos está contestando essa versão do Marília em relação ao episódio naquela vitória do MAC por 1-0 no Bento de Abreu. Então, só na próxima segunda-feira. Por enquanto, os jogadores ainda serão julgados no artigo 257, que pode dar aí de 2 a 10 jogos de suspensão, mas para o jogo de sexta-feira, todos estão liberados. Jogadores de MAC, jogadores de Guarulhos e também o preparador físico maquiano. Então, para o jogo contra o Rio Branco, são 2 novidades já para o treinador do Alves Celeste. E você acredita que os 2 que estiveram fora jogam nesse jogo, João? O Mikael eu tenho quase certeza, o Breno já não sei, mas eu acho que até pelo fato do Lucas Souza, que jogou em seu lugar, não ter feito uma grande apresentação, o Denner também ter entrado mais no segundo tempo, eu acredito que vai voltar com a formação inicial com o Breno, que também, na minha visão, não tem feito grandes jogos pelo Marília. Eu já falei isso aqui ontem, venho falando. No ataque, ainda está faltando um pouco mais. Eu acho que você tem o Eric Bessa muito bem pela direita, você tem o João Férez e o Lucas Lima, que eu acho que para centroavante fazem muito bem a função, mas o ataque pela esquerda ainda está faltando um jogo excepcional de algumas dessas opções que o técnico Ricardo Costa tem testado no lado de campo. Mas vamos ouvir o atacante Breno, então, Ronaldo. Eu bati um papo com ele agora à tarde, falando sobre esse julgamento no TJD. Ele foi para São Paulo para dar o seu depoimento sobre o ocorrido, e ele conta como é que foi esse momento aí de sentar na frente dos auditores e falar sobre o ocorrido contra o Guarulhos. Boa noite, Breno. Contra o Guarulhos. Como é que foi essa sensação, Breno? Tá junto com o pessoal lá, sendo julgado. Boa noite. Nossa, a sensação foi a pior possível que teve. Parecia que a gente era bandido lá, chegou lá no tribunal, começou a fazer pergunta lá, mas foi de boa, saiu tudo certo, graças a Deus. E no final das contas foi exibida alguma imagem lá da confusão, provando que não houve a troca de socos como a arbitragem alegou na súmula? Então, saiu a imagem, um pouquinho do vídeo que teve, só que favoreceu muita gente, porque no vídeo só aparece eles desferindo soco na gente e ele correndo atrás de mim e o outro. E no caso, o Guarulhos, o julgamento acabou adiado porque o Guarulhos também disse que ia trazer imagens provando o contrário da versão de vocês, é isso, Breno? Sim, foi isso. E no caso aí, como é que você ficou nessa expectativa agora de pelo menos estar liberado para esse jogo de sexta-feira contra o Rio Branco? Não, a expectativa é a melhor possível, agora é trabalhar forte para estar disponível para o professor Ricardo Costa. Claro que liberado para esse jogo, mas ainda o julgamento por vir, né? Uma possibilidade de 2 a 10 partidas de suspensão. Como é que você está trabalhando aí essa questão de poder pegar uma punição maior do que um jogo como vocês já cumpriram? Sim, na verdade agora eu entreguei na mão de Deus e que seja feita a vontade dele. Agora eu vou trabalhar para estar disponível para o jogo. Só no jogo só. Para a partida contra o Rio Branco, o Ricardo já comentou com você, olha, você volta como titular, como é que você está esperando aí essa volta ao time? Ainda não comentou nada ainda não, mas eu vou trabalhar forte para pegar meu lugar de novo. Marília venceu o Rio Branco lá em Americana, tá uma vitória de confirmar matematicamente essa classificação. Jogo importante aqui na sexta-feira, esperando casa cheia, que o torcedor possa comparecer? Ajuda bastante, né, o torcedor vindo aqui e apoiando a gente. Agora a gente vai trabalhar para e trazer esses 3 pontos pra gente. Tá emendando aqui um abraço para o Dr. Cláudio Pinhagóis, obrigado ao Claudinho, Valdecir Sá, o Kelvin Roberto, grande Kelvin, né? Da Rádio 950. Exatamente, o Wilson Miranda nos vendo, o Martins Bandeira, eu não sei com quem ele está falando aqui, ele está falando assim, você só gosta de jogadores da casa, né? Alguma coisa assim, só o jogador da casa serve para você. Não sei para quem ele estaria dizendo isso, Jorge. Porque mesmo o jogador da casa não tem quase ninguém aqui, né? Sim. Acho que os únicos marilienses mesmo do elenco, o zagueiro Brunão
e o atacante Luiz Guilherme, se eu não estou enganado, né? Os dois únicos marilhenses aí, de fato, né? Outros jogadores que se formaram na base do Marília, o goleiro Ian, o atacante Denner, o volante Ebert, mas não são natural aqui da cidade. Então essa situação, Ronaldo, TJD só semana que vem, próxima segunda-feira, Mikael e Breno liberados, além do preparador físico Elton Bassi, para o jogo que pode dar a classificação antecipada para o MAC, com 2 rodadas de antecedência, caso vença novamente o Rio Branco, que hoje está na 3ª colocação com 3 pontos. Né? Um grupo em que o MAC se distanciou um pouco, tem 7 pontos, e outros 3 times ali muito próximos. São Joseense, 4, Rio Branco e Guarulhos, 3 pontos cada. Assunto encerrado o TJD, Ronaldo. Vamos para um outro também assunto que é muito importante em relação a público no estádio Bento de Abreu. Realmente... absurdo, né? O público tem dado, né? 6 jogos até agora nesta Bezinha, Bento de Abreu, MAC invicto em casa, 3 jogos, aliás, 3 vitórias e 3 empates, só que o público ainda está deixando muito a desejar nesse sentido. A média de público maquiana, Ronaldo, nesta Bezinha, é de 764 pagantes. Uma média muito baixa, Ronaldo. A última média inferior a essa, nos últimos anos, em campeonatos paulistas, foi em 2011, quando o MAC foi rebaixado na Série A2 de 2011. Na ocasião, o MAC teve a média de 440 pagantes. Né? Então, de lá para cá, e olha que de lá para cá, Ronaldo, o MAC teve ainda outros 3 rebaixamentos. Teve o rebaixamento no Paulistão de 2015, na Série A2 de 2016 e teve o ano passado na Série A3, na Série A3 de 2018. Então, mesmo assim, o público ainda era superior a esse que o MAC faz uma boa campanha. Terminou na liderança da primeira fase, só com apenas uma derrota em 10 jogos, e agora na segunda fase, em 3 partidas, 2 vitórias e 1 empate. Eu vou só passar aqui a média de público, Ronaldo. Deixa eu, antes de você passar a média de público. Só destaca aqui, destaca aqui as suas anotações. Aqui, que eu fiz uma informação importante aqui. Só umas anotações. Vamos lá então, Ronaldo. Só para pegar então. Que não gosta de número, mas fiz números aqui, Jorge. Então, para você ter uma noção, Ronaldo, de 2011 para cá, em 2012, que o MAC foi até a segunda fase da Série A3, a média de público, 1.676 pagantes. Em 2003, no ano do acesso, na Série A3, 2.187 pagantes. Isso é público pagante, tá? O que está registrado na súmula, no borderô da Federação Paulista. 2014, o ano do acesso para o Paulistão, 3.268. No Paulistão de 2015, aquele fatídico Paulistão em que o MAC não venceu nenhuma partida, a média de 3.312. 2016, ano que o MAC caiu na Série A2 do Paulista, 1.366. 2017, 1.534. E o ano passado, 955. Esse ano, 764, ou seja, nos últimos 8 anos, a pior média de público. E a gente espera que já contra o Rio Branco, essa média já seja maior, que tenhamos pelo menos mais de 1.000 pagantes nessa partida. E um outro detalhe, Ronaldo, na primeira fase, o pior público pagante do MAC nesta Bezinha foi de 486 torcedores, que foi aquele jogo da última fase, da última rodada da primeira fase, naquele empate de 1-1 contra o Assisense, em que o MAC entrou com o time reserva, já estava classificado em primeiro lugar. O último público, Ronaldo, inferior a esse, no Campeonato Paulista pelo MAC, foi em 2016, na última rodada da Série A2. O MAC já estava rebaixado, já foi rebaixado para a última rodada e teve 233 pagantes no empate contra o Monte Azul em 0-0. Então, realmente o torcedor está precisando dar uma resposta. Em meio a essa situação, você comentar, Ronaldo, vamos ouvir o lateral direito, Matheus Mima. Antes de eu comentar, Jorge, deixa eu só dar um dado aqui para falar que o torcedor está fazendo falta. O MAC, com essa vitória e o tropeço do Paulista, assumiu a melhor posição no campeonato. Melhor campanha geral, né? Melhor campanha geral. No primeiro turno, ele fez 70% dos pontos. Nessa atual fase, 73,9%. O Paulista estava com 80,6% na primeira fase. Nessa, ela caiu para 73,65%. Desculpa, 66,7%. Então, o MAC tem 73,9% de aproveitamento contra 73,6% do Paulista.
É a melhor campanha, né? Então está na Melhor hora do campanha torcedor na Bezinha. começar a dar uma resposta. E eu conversei com o Matheus Mima, lateral direito do MAC, para saber, na opinião dele, por que o torcedor não está indo ao estádio Bento de Abreu. Vamos ouvir então. Boa noite, Mima. Resultados dentro de campo, boa noite. Boa noite a todos aí da rádio. E não sei o que está acontecendo também com a torcida do Marília. Deve estar meio triste, né? Que caiu, tá na Bezinha, essa divisão, a pior divisão que tem aí, né? Mas a gente tá fazendo uma campanha boa aí. E se Deus quiser, ele vai comparecer aí sexta-feira para apoiar a gente, pra gente buscar mais uma vitória aí. Esse resultado contra o Rio Branco fora de casa, acredito que deu um peso maior aí para o torcedor realmente confiar de vez nessa equipe que vem fazendo uma boa campanha, né? Sim, essa vitória foi muito importante, suada, né? Como foi lá, de virada. Nossa equipe se comportou bem lá no jogo. E pra torcida, né, vir apoiar a gente aqui em casa aqui agora, né? Porque a torcida deles lá compareceu e tomara que a nossa compareça aqui também. Bom, Mima, sobre o adversário, né? A gente talvez esperava um jogo mais equilibrado em termos técnicos. E a gente viu pelo menos o Marília dominando a partida, criando mais opções do que o adversário, que também tem muita camisa como o MAC e também teve uma boa classificação na primeira fase. Te surpreendeu também o Rio Branco, mesmo jogando em casa, jogando bem fechado, apesar de ter feito gol logo no começo, surpreendeu essa atitude do Rio Branco? Sim, surpreendeu todos nós do elenco, né? E tomara que eles venham fechado aqui de novo, que a gente propõe o jogo de novo. A gente vai ganhar um reforço aí do Micael, do Breno. E tomara que a gente vai buscar a vitória sempre, dentro de casa, fora de casa, e essa é a nossa entrega do jogo aí que o Ricardo pede. Um jogo também para confirmar a classificação antecipada, né? Sim, importante, muito importante. Se a gente fazer um resultado bom, praticamente estamos classificados aí. Tá aí, portanto, o Matheus Mima. Infelizmente a gente está chegando ao final do programa. Só quero dar um alô aqui, o Ed Marcos, em relação ao torcedor, falou: para o tamanho de Marília é uma vergonha esses números, vamos mudar isso. Concordo em número, gênero e grau. Estamos sendo vistos em Fortaleza pelo João Marcos Gormide, João Grandão, grande João, dando um abraço aqui pra gente. Ele que é o número 1 da Globo lá de Fortaleza, né, Jorge? Exatamente. E tá com um site agora importante aí também. O homem não tá fraco, não. Obrigado pela audiência. Obrigado pela audiência. Só para encerrar então as informações, Ronaldo, os ingressos, a gente está falando de torcida, os ingressos começam a ser vendidos amanhã na Secretaria do Estádio Bento de Abreu. Para o setor da geral, R$20, a meia entrada 10, arquibancada coberta 30, meia 15 e a cativa 50, meia 25. Amanhã, o técnico Ricardo Costa realizará um treino tático, amanhã e na quinta-feira, os 2 últimos treinos, perto do horário do jogo, por volta das 7 horas da noite, no Bento de Abreu. Os treinos serão com portões fechados, como vem acontecendo ultimamente, né? Então não deu pistas, ainda se fará as modificações, mas essas são as informações do Marília para a gente encerrar o programa com a bola toda. E para antes da vinheta, né, já passamos do horário, mandar um abraço para o nosso amigo Elinho Bissoli, que está acompanhando o nosso programa via Facebook, e também para o Ica, né? Hoje é a minha vez, né? Então, Ica, grande abraço, obrigado pela audiência. Não vai precisar ligar para o Antônio, não. Estou mandando um abraço agora, beleza? Valeu, Ica. Tá certo. Vou mandar um abraço para o Wilson Antônio aqui, ele dando uma boa noite para a gente, falando que Marília tem quase 300 mil habitantes e é hora da torcida comparecer. Vai comparecer sim, Wilson. O programa Com a Bola Toda fica por aqui e retorna ao vivo amanhã às 18 horas. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.